eu sou a Lívia, da UBE, e eu estou aqui para a primeira aula do nosso curso. Afinal, o que terá ao longo das aulas? As aulas desse curso servirão de apoio para a segunda fase da UBE. Então, nós vamos trazer diversos assuntos da estatística de maneira introdutória mesmo, de maneira um pouco mais básica, para que vocês busquem conhecer mais esses assuntos por fora, ou até mesmo usá-los até que o conceito básico desses assuntos durante a segunda fase de vocês. Primeiro, eu vou definir quais são os tipos de variáveis, que são nomenclaturas que vão ser usadas ao longo do curso. Elas se resumem em dois grandes tipos: as variáveis categóricas e as numéricas. Primeiro, eu vou falar das categóricas. As variáveis categóricas são variáveis também chamadas de qualitativas, variáveis que envolvem nomes ou rótulos. Nós temos, dentro desse tipo, dois subtipos: a nominal, que não há nenhuma ordenação nas possíveis realizações e apresentam valores qualitativos categóricos, como, por exemplo, filmes indicados ao Oscar. Nesse ano, concorreram ao Oscar o filme Ainda Estou Aqui, A Substância, A Nora, The Wicked. Todos esses filmes concorreram ao Oscar, e a variável filmes indicados ao Oscar são uma variável do tipo categórica nominal. Não tem uma ordenação e são apenas rótulos de filmes. Existem também tipos de variáveis categóricas nominais que podem ser escritas por números, como, por exemplo, CPF. O CPF é uma variável nominal, por mais que ela seja um número. Então, cada pessoa tem o seu registro, tem o seu número próprio, e não tem como a gente pensar em uma... Pensem com um pouco absurdo até, você pensar em uma sala de aula e você fazer uma média de CPFs. Não significa nada ter uma média dos CPFs de alunos. Então, dessa mesma forma, variáveis categóricas nominais muitas vezes usam-se apenas os rótulos, e elas têm outras maneiras de serem analisadas, não apenas calcular uma simples média delas. Não existe uma média de filmes indicados ao Oscar, por exemplo. Você tem uma média de números de filmes indicados ao Oscar, mas não média do nome em si. Assim como nós temos as variáveis categóricas ordinais. Neste caso, eles têm uma ordem nos resultados. Por exemplo, uma loja que faz pesquisa de satisfação, na qual as respostas podem ser ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Se existe uma hierarquia. Um atendimento ótimo é melhor que o bom, assim como o bom é melhor que o regular e o ruim é melhor que o péssimo. Então, você tem uma ordenação nessas variáveis. Assim como rótulos, você também pode usar números também, como, por exemplo, a série escolar. Um aluno que está no 9º ano e um aluno que está no 8º. Tem uma ordenação de alunos na escola, você tem uma ordem das séries, afinal você comumente faz as séries escolares na ordem que elas possuem. E também nós temos o grande tipo da variável numérica. São variáveis que em si envolvem de fato mais números, tem essa ideia. Como, por exemplo, temos a variável discreta, que são possíveis valores numéricos, que formam um conjunto enumerável. Por exemplo, números de gols em um jogo de futebol. Você consegue contar esse número de gols, e isso que categoriza como enumerável. Pensem em valores inteiros, como, por exemplo, a variável que diz o número de pessoas que estão na fila de um supermercado é uma variável numérica discreta, porque não existe meia pessoa. Nós tem 10, 15, 5. Então, enumerável está pensando nesse sentido de números inteiros, não são números quebrados. Ou números quebrados eu digo como números de frações, tudo mais. Já a variável numérica do tipo contínua são variáveis que formam intervalos. Então, por exemplo, a altura de alunos. A altura de alunos varia
e pode obter 1,75, 1,70 metros. Então você tem um intervalo de possibilidades. Eu não consigo enumerar todos os intervalos, todos os valores dentro desse intervalo, porque são infinitos. Eu não consigo enumerar todas as possibilidades de alturas de alunos. Afinal, eu teria um aluno que tem 1,70, 1,71, 1,71,5, 1,71,58. É infinito as possibilidades. Então, dessa forma, variáveis numéricas contínuas existem valores possíveis que formam um intervalo. Também eu vou trazer aqui um exemplo de dataset, algo que vocês estão trabalhando nessa segunda fase. Como, por exemplo, esse seria informações de alunos de uma certa sala de aula. Então, você tem um nome, que como nós vimos, são uma variável categórica nominal. Afinal, não existe uma ordenação nos nomes. Sim, é possível você ordenar os nomes de forma alfabética, mas nesse caso não existe, não é importante uma ordenação. Então, apenas Andréia, Lucas, Marina, Marcelo, Ivan, Thaís e Alice. Nós temos a série escolar, que agora vai ser, de fato, uma variável categórica ordinal, porque nós temos o primeiro colegial, o segundo colegial e o terceiro colegial aqui em análise. Aqui seria o turno de estudos. Então, a Andréia é uma pessoa que estuda de manhã, Lucas à tarde, Marina e o Marcelo de manhã. Essa variável seria uma variável categórica nominal, porque ele está nomeando, usando no rótulo, o turno de estudo das pessoas. Não é exatamente uma ordem. Claro que existem estudos que essas ordens podem importar, mas, nesse caso geral, é apenas uma variável categórica nominal. Assim como temos a idade. A idade, aqui em anos, ela é uma variável numérica discreta. No caso aqui está variando de 14 até 18, mas não, por mais que exista, sim, pessoas que têm 14 anos e 6 meses, normalmente é sempre usado uma idade inteira, como aqui mesmo foi usado. A Andrea tem 14 anos, Lucas tem 16, então é uma variável discreta. Existem maneiras de você trabalhar com idade como uma variável contínua, mas nesse caso, em muitos, costuma ser uma variável discreta. Aqui o número de irmãos também é uma variável discreta. Ninguém tem 0,75 de irmão. E aqui temos a altura, como 1,60, 1,79, que são variáveis categóricas contínuas. E a nota final também são variáveis categóricas contínuas. Esse é um exemplo de que seria um dataset ou uma base, que aqui nós temos as variáveis nessa primeira linha, e em cada linha é uma observação. Então nós temos Andréia e todas as informações associadas a Andréia. Temos o Lucas e todas as informações associadas ao Lucas. E com isso nós conseguimos tirar algumas informações, como eu poderia calcular a média da idade, eu consigo calcular a média do número de irmãos. Desses valores numéricos, normalmente eu consigo calcular a média. Série escolar também é um valor numérico, você possui o primeiro colegial, mas não existe uma média de colegial. Nós conseguimos notar qual que é a moda. Como, por exemplo, a moda é o terceiro colegial. Você tem mais alunos no terceiro colegial, que é o valor que mais se repete. Claro, vai ter uma aula específica para essas medidas importantes. Eu estou citando pontos importantes de se notar assim que você olha um dataset. Aqui eu consigo ver também que talvez tenha um outlier, como o Lucas tem um número bem maior de irmãos do que os outros alunos. Porém, ele também tem talvez um outlier nas notas, uma nota um pouco mais baixa. Assim como a Alice é disparado a pessoa mais baixa desse dataset. Mas nós não temos um outlier para uma pessoa mais alta. Ah, mas o que é um outlier? Também terá uma aula só para isso. Então, eu estou dando apenas aqui uma pincelada na curiosidade de vocês. Afinal, o que nós podemos extrair de um dataset simples como esse? Afinal, um simples dataset desse com 7 observações, no caso 7 pessoas,
nós ainda conseguimos extrair bastante informações desse conjunto, dessa escola específica. Nós conseguimos ter uma ideia de como é a distribuição das notas, como é a distribuição das alturas, quais pessoas, talvez podemos, se fosse um dataset maior, traçar um perfil para cada turno. Então, pessoas que estudam de manhã podem tender a ter uma distribuição diferente da nota. É isso que a estatística busca investigar com uma análise de dados. Então é isso, eu fico por aqui. Essa de fato foi uma aula introdutória, realmente para instigar a curiosidade de vocês e todas as possibilidades que vocês podem fazer no trabalho de vocês. Então, assistam as outras aulas, busquem um conhecimento por fora também. Conhecimento nunca é demais. Eu garanto que aprendendo estatística vocês vão conseguir desenvolver muitas habilidades que vocês nem imaginariam. Sigam a UBE em suas redes sociais. E boas videoaulas a todos vocês.